aqueles que estiveram na arca estavam a salvo da destruição decorrente do julgamento que Deus fez da maldade do mundo. É interessante que o Novo Testamento, quando olha para isso, diz, olha, nós somos Noés da contemporaneidade e Jesus é a nossa arca. O apóstolo Paulo, ele se refere dessa forma a Cristo, e isso me chama a atenção, porque nós aprendemos no cristianismo que Jesus está em nós, mas o apóstolo Paulo diz, nós estamos também em Cristo, fazendo uma alusão direta à expressão da arca. A arca é um trailer para o filme completo, perfeito, belo e pleno que se dá em Jesus Cristo e assim em diversas partes do Antigo Testamento. Bom, eu me apego às várias cartas de Paulo que ele fala Deus e Jesus Cristo, quer dizer, na visão dele, para mim, não é Deus e Jesus são duas coisas, e os próprios profetas, Oséias 11:9 fala, Aniquiel veloish. Deus eu sou Deus, eu não sou homem. Aqui, o fato de fazer um homem, ele encarnou Deus, para nós isso é idolatria. Quer dizer, nós judeus vemos que mesmo cristãos evangélicos, que não servem imagens, não servem estátuas, se você acredita que o Deus pode encarnar em formato de pessoa, também é idolatria, porque Deus não é homem. Então as escrituras não podem estar com as escrituras. Deus fala, eu sou único nos 10 testamentos, eu não posso vir em formato de homem. Oséias falou isso, 11:9, tem aí, Oséias, Ani. Eu sou Deus, não homem. Eu sou Deus e não sou homem. Então assim, e eu acho que até Paulo, eu não li todas as cartas de Paulo, mas Paulo toda hora fala, pode ver, quais foram as primeiras cartas de cá? Vocês sabem melhor do que eu. Coríntios, tal. Deus e Jesus. Mas se Deus é Jesus, por que ele falava desse jeito? Rabino, se o argumento que o senhor coloca é de criticar a idolatria, nós estamos juntos. Nós somos radicalmente contra a idolatria. Certo. A idolatria não é de Deus, não é correto, nós estamos radicalmente contra isso. Jesus, eu digo, pode ser louvado, adorado, porque ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Se você olhar em João, no capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Esse no princípio não está aí por acaso, porque essa biografia de Jesus coloca o Logos, que é Jesus, conforme nós já vimos, em João 1,14, lá em Gênesis 1,1. Porque em Gênesis 1,1, que é Bereshit, o primeiro verso de Gênesis é, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Jesus ele nem vem a aparecer no Novo Testamento. Para nós cristãos, Jesus já está antes da criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, é diferente de todos os nascimentos de todas as demais pessoas. Porque Jesus não passa a existir na concepção. Ele existe antes da criação do universo. E por isso que idolatrar, adorar, louvar Jesus não é idolatria. Porque Jesus é o Deus encarnado. Então vamos fazer essa distinção, né? Tá bom. Mas eu queria que você me explicasse um fenômeno. Existe um fenômeno que esses que acreditam em Jesus, e quando Jesus nasceu, ele não era Deus. Ninguém falava que ele era Deus. Ele era um menino especial, ele foi revelado como um Messias. Aliás, no começo nem podia falar, nunca entendo isso também. No começo ele fala, guardem segredo. Então ele primeiro era um Messias. Nunca falavam que Jesus, quando ele nasceu, ele era filho de uma virgem concebido por Deus. Isso veio 50 anos depois. E 300 anos depois, nasce um Jesus Deus. O que eu vejo? Uma idolatria começa pequena. 300 anos? Não entendi o 300 anos. Ele está falando do Concílio de Nicéia. Então, assim, que quando Jesus nasceu, ele não era chamado Deus. Ele era chamado Messias. Passa um tempo depois, ele é chamado o filho da virgem, que isso nunca foi falado quando ele estava vivo. Passa mais uns séculos e ele vira Deus. Aonde eu quero chegar? Uma idolatria começa pequena. Eu sim acho que isso é idolatria. Por quê? Ela começa pequena até o ponto que o próprio humano vira Deus. E aonde eu quero chegar? Como você me explica esse fenômeno que tantas pessoas adoram Jesus e uns acreditam que ele é o próprio Deus de Bereshit? Outros acreditam, não, ele não é Deus Pai, ele é Deus Filho. Outros acreditam, não, ele é uma trindade. Então, fica muito complicado. É tudo embaixo de uma mesma pessoa. Que na minha visão, é que quando uma pessoa vem e desvirtua dos caminhos do Velho, do Único Testamento, ele abre margens para pessoas acharem, eu sou Deus,
eu sou filho de Deus, eu faço parte de uma trindade, tudo tal. Como você me explica isso, que o mesmo Jesus consegue criar protestantes e católicos? Não bate isso para mim.